Ninguém gosta de ouvir isso, mas a verdade é que, se você está lutando financeiramente há anos, se trabalha muito e mesmo assim nunca sai do lugar, o problema pode não ser falta de esforço nem falta de oportunidades. O problema pode estar dentro da sua cabeça. E não, isso não é motivação barata. É psicologia. Psicologia profunda, psicologia sombria. Desde cedo, o cérebro humano foi condicionado para sobreviver, não para enriquecer. E essa programação invisível está sabotando suas decisões financeiras todos os dias, sem que você perceba. Você acredita que controla suas escolhas, mas a maior parte delas acontece no automático, quando você gasta, quando você tem medo de investir, quando você se contenta com pouco, quando você procrastina decisões importantes. Nada disso é acaso. Seu cérebro aprendeu a associar segurança com escassez, e isso começa muito antes do primeiro salário. Desde a infância, você ouviu frases como: dinheiro é difícil, quem nasce pobre, morre pobre, rico só fica quem passa por cima dos outros, é melhor pouco, mas garantido. Essas frases não são apenas palavras, elas se transformam em crenças automáticas, e crenças criam comportamentos. O cérebro humano odeia risco. Ele prefere a dor conhecida à possibilidade do desconhecido. Por isso, mesmo quando surge uma oportunidade, algo dentro de você trava, um aperto no peito, uma ansiedade estranha, uma voz interna dizendo: isso não é para você. Essa voz não é sua, ela foi instalada. O cérebro funciona como um sistema operacional, e o seu foi programado para evitar mudanças financeiras reais, porque mudança significa risco. E risco, para o cérebro primitivo, significa morte. O problema é que o mundo mudou, mas o cérebro continua reagindo como se ainda estivesse nas cavernas. Hoje, perder dinheiro não significa morrer, mas o cérebro reage como se fosse. Por isso você sente medo de investir, por isso você sente culpa ao ganhar mais que os outros. Por isso, você sabota suas próprias chances. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de milhões de pessoas. Elas ganham um pouco mais e logo depois perdem. Recebem um aumento e aumentam os gastos, pagam dívidas e criam outras. Isso se chama termostato financeiro mental. O cérebro tem um nível aceitável de dinheiro para você. Quando você passa disso, ele entra em alerta. E então começa a autossabotagem, compras impulsivas, decisões ruins, preguiça estratégica, medo disfarçado de prudência, tudo para te trazer de volta ao nível conhecido. Porque o cérebro prefere o conhecido, mesmo que seja a escassez. Existe algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas associa dinheiro a sofrimento. Elas viram os pais brigando por dinheiro, viram estresse, viram humilhação, viram escassez. O cérebro registra isso como perigo. Então, quando você começa a ganhar mais, o cérebro associa isso ao mesmo sofrimento do passado e tenta te afastar. Por isso, muitas pessoas dizem: dinheiro não traz felicidade. Essa frase é uma defesa psicológica. É o cérebro tentando justificar a própria limitação, porque é menos doloroso acreditar que dinheiro não importa do que aceitar que você nunca aprendeu a lidar com ele. O cérebro gosta de histórias confortáveis, não de verdades libertadoras. A verdade é que dinheiro amplifica quem você é, e o cérebro teme o que não controla. Outro ponto crítico: o sistema educacional nunca ensinou você a pensar financeiramente. Ele ensinou você a obedecer, a esperar ordens, a seguir regras. Nunca ensinou como o dinheiro funciona, como o tempo gera riqueza, como o risco calculado liberta, como o sistema recompensa quem entende o jogo. Porque pessoas que entendem o jogo
não são fáceis de controlar. Então, o cérebro cresce condicionado à sobrevivência mínima, trabalhar para pagar contas, esperar o mês virar, repetir o ciclo. E qualquer ideia fora disso parece perigosa. A psicologia sombria explica algo crucial. O cérebro não quer que você seja livre. Ele quer que você esteja seguro. E segurança, para ele, é previsibilidade. Mesmo que essa previsibilidade seja uma vida medíocre. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você foi condicionado. Mas aqui vem a parte mais importante. Programação pode ser reprogramada. O primeiro passo é perceber os padrões automáticos. Observe quando você sente medo de crescer. Observe quando você se diminui. Observe quando você recua sem motivo lógico. Esses são sinais claros de sabotagem interna. O segundo passo é desconforto consciente. Pessoas ricas pensam diferente porque treinam o cérebro para tolerar desconforto. Elas aprendem a agir mesmo com medo. Não porque não sentem medo, mas porque não obedecem a ele. Elas entendem que o cérebro mente para proteger. E nem toda a proteção é útil. O dinheiro não foge de você. Você foge dele. Porque o cérebro ainda acredita que não merece ou que é perigoso demais. Quando você muda essa narrativa interna, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, o resultado muda. Mas isso exige consciência diária, exige questionar pensamentos automáticos, exige parar de romantizar a escassez, exige aceitar que pensar diferente pode te afastar da maioria. E isso assusta, porque o cérebro também teme rejeição social. Ser diferente custa caro emocionalmente, mas continuar igual custa a vida inteira. A maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro, é pobre por excesso de crenças limitantes. E enquanto você não enfrentar isso, nenhuma renda será suficiente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já percebeu. A pergunta agora é simples. Você vai continuar obedecendo um cérebro programado para sobreviver ou vai ensiná-lo a prosperar? Pausa de 3 segundos. Obrigado por ter assistido até aqui. Que essa reflexão fique com você.